Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios mundiais que ninguém consegue explicar. Já se inscreva no canal, deixa o like, vamos começar. O lendário Triângulo das Bermudas. Começou com o desaparecimento inexplicável de um grupo de aviões militares carregando 14 homens ao largo da costa sul da Flórida em dezembro de 1945. Estamos entrando em águas agitadas, nada parece certo, supostamente disse o líder do voo antes de perderem contato por rádio. Mais 13 militares enviados para procurar os aviadores desaparecidos também sumiram. Outros desaparecimentos e encontros misteriosos foram ligados à área do oceano que forma um triângulo ancorado por Bermudas, Flórida e Porto Rico. 2 aviões de passageiros da British South American Airways desapareceram na área com um ano de diferença, em 1948 e 1949, sem explicações ou destroços encontrados. Vítimas creditadas à área em muitos livros e documentários incluem um grande petroleiro, um iate de prazer e um pequeno avião de passageiros. Livros como O Triângulo do Diabo, Limbo dos Perdidos e O Enigma do Triângulo das Bermudas sugerem explicações sobrenaturais como aliens e naves espaciais, buracos de minhoca e o mítico continente perdido de Atlântida, mas nenhuma evidência concreta jamais veio à tona. Antes tenho um recado para você. Bem-vindo a 2024, o ano em que o mercado digital está mais vibrante do que nunca. Com a ascensão constante do comércio eletrônico e das oportunidades online, nunca houve um momento tão promissor para se lançar no mundo do empreendedorismo digital. E aqui está a boa notícia: agora, mais do que nunca, você pode fazer parte desse crescimento direto do conforto da sua casa. O curso A Primeira Venda em 24 Horas oferece a chave para desbloquear seu potencial máximo no mercado digital. Por apenas R$20, você terá acesso a estratégias comprovadas que o ajudarão a dar seus primeiros passos em direção ao sucesso online. Imagine-se trabalhando em casa, aproveitando as oportunidades ilimitadas que a internet oferece. Este é o momento de transformar sua visão em realidade, e nós estamos aqui para guiá-lo em cada etapa do caminho. Com o curso, você aprenderá como capitalizar sobre as tendências do mercado em 2024 e criar uma fonte de renda estável e lucrativa, tudo isso enquanto desfruta da flexibilidade de trabalhar no seu próprio ritmo, no seu próprio espaço. Não deixe passar a oportunidade de fazer de 2024 o seu ano de sucesso no mercado digital. E dê o primeiro passo em direção a uma carreira gratificante e lucrativa, tudo isso sem sair de casa. Link abaixo na descrição. Agora vamos para o vídeo. Atlântida. Uma provável nação insular mítica mencionada nos diálogos de Platão, Timeu e Eucrítides, tem sido objeto de fascinação entre filósofos e historiadores ocidentais por quase 2.400 anos. Platão a descreve como um reino poderoso e avançado que afundou em uma noite e um dia no oceano por volta de 9600 a.C. Os antigos gregos estavam divididos sobre se a história de Platão deveria ser considerada história ou mera metáfora. Desde o século XIX, houve um interesse renovado em vincular a Atlântida de Platão a locais históricos, mais comumente a ilha grega de Santorini, que foi destruída por uma erupção vulcânica por volta de 1600 a.C. Em 1627, o filósofo e cientista inglês Francis Bacon publicou um romance utópico intitulado A Nova Atlântida, retratando, como Platão antes dele, uma sociedade politicamente e cientificamente avançada em uma ilha oceânica previamente desconhecida. Em 1882, o ex-congressista dos Estados Unidos Ignatius L. Donnelly publicou o Atlantis, o Mundo Antediluviano, que desencadeou uma frenesi de obras tentando localizar e aprender com uma Atlântida histórica. Donnelly hipotetizou uma civilização avançada cujos imigrantes haviam povoado grande parte da Europa antiga, África e Américas e cujos heróis haviam inspirado a mitologia grega, hindu e escandinava. As teorias de Donnelly foram popularizadas e elaboradas pelos teosofistas da virada do século XX e são frequentemente incorporadas às crenças contemporâneas da nova era. De tempos em tempos, arqueólogos e historiadores encontram evidências de uma cidade pré-histórica pantanosa na Espanha costeira, uma formação rochosa subaquática suspeita nas Bahamas que pode ser uma fonte da história da Atlântida. Entre esses, o local com maior aceitação é a ilha grega de Santorini, uma caldeira meio submersa criada pela enorme erupção vulcânica do segundo milênio antes de Cristo, cujo tsunami pode ter apressado o colapso da civilização minoica em Creta. Na nossa miniatura, podemos ver uma mulher extremamente alta, talvez com pelo menos 12 metros de altura.
Será que ela é realmente tão alta ou é uma ilusão de ótica, estando ela em cima dos ombros de outra pessoa? Por que você não nos diz o que pensa nos comentários abaixo? Stonehenge é um antigo edifício megalítico localizado na planície de Salisbury, em Wiltshire, Inglaterra, aproximadamente 3,2 km a oeste de Amesbury. É composto por um anel exterior de pedras de pé de sarsen, cada uma com cerca de 4 metros de altura, 2 metros de largura e pesando cerca de 25 toneladas, cobertas por pedras horizontais conectadas. No interior, há um anel de pequenas pedras azuis e trilitos independentes com 2 sarsens verticais maiores conectados por uma viga. O edifício inteiro, agora em ruínas, está alinhado com o nascer do sol do solstício de verão e o pôr do sol do solstício de inverno. As pedras estão localizadas dentro de terraplanagens no coração do complexo de monumentos neolíticos e da Idade do Bronze mais densamente embalado da Inglaterra, que inclui centenas de montes funerários. Os arqueólogos acreditam que Stonehenge foi construído em etapas, aproximadamente entre 3100 a.C. e 1600 a.C., com um círculo de pedras sarsen maciças adicionado entre 2600 a.C. e 2400 a.C. A fase mais antiga do monumento, o banco de terra circular e a vala circundante, remonta a aproximadamente 3100 a.C. A datação por radiocarbono revela que as pedras azuis foram colocadas em suas posições atuais entre 2400 e 2200 a.C., embora pudessem estar lá desde 3000 a.C. As linhas de Nazca são uma coleção de gigantescos geóglifos, desenhos ou motivos esculpidos no chão na planície costeira peruana, cerca de 400 quilômetros ao sul de Lima, Peru. Criadas pela antiga cultura de Nazca na América do Sul, as linhas de Nazca têm cerca de 2000 anos e retratam várias plantas, animais e formas. As linhas de Nazca, com 800 quilômetros de extensão, só podem ser totalmente apreciadas quando vistas do ar, devido ao seu tamanho massivo. Existem 3 tipos básicos de linhas de Nazca: linhas retas, desenhos geométricos e representações pictóricas. Há mais de 800 linhas retas na planície costeira, algumas das quais têm 30 metros de comprimento. Existem mais de 300 desenhos geométricos, que incluem formas básicas como triângulos, retângulos, trapézios e espirais, além de setas, zigue-zagues e linhas onduladas. As linhas de Nazca são talvez mais conhecidas pelas representações de cerca de 70 animais e plantas, algumas das quais têm até 365 metros de comprimento. Exemplos incluem uma aranha, beija-flor, planta de cacto, macaco, baleia, lhama, pato, flor, árvore, lagarto e cachorro. Os povos de Nazca também criaram outras formas, como uma figura humanoide apelidada de o astronauta, mãos e algumas representações não identificáveis. Apesar de estudadas por mais de 80 anos, os geoglifos, designados como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1994, ainda são um mistério para os pesquisadores. As pirâmides egípcias são estruturas de alvenaria antigas encontradas no Egito. De acordo com fontes, há pelo menos 118 pirâmides egípcias identificadas. O reino de Kush, que agora é o Sudão, construiu aproximadamente 80 pirâmides. A maioria das pirâmides no Egito moderno foram construídas como túmulos para os faraós e suas consortes durante os períodos do Antigo e Médio Reino. As pirâmides egípcias mais famosas estão localizadas em Gizé, nos arredores do Cairo. Muitas das pirâmides de Gizé estão entre os maiores edifícios já criados. A pirâmide de Quéops é a maior pirâmide egípcia e a última das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé, apesar de ser a mais antiga por cerca de 2000 anos.